Olá pessoal, estamos aqui diretamente da agência MZA, com apoio cultural de COF, começando o seu programa Social 3. Hoje estamos aqui com Douglas Bordini, diretor executivo da ABCP, que faz um trabalho de fortalecimento de vínculo com adultos em situação de rua e crianças e adolescentes. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Isso mesmo. Douglas, fala pra gente como nasceu a ABCP, o que ela faz e qual a finalidade. Perfeito. Bom, a ABCP nasceu do trabalho de membros da Igreja Batista do Povo, que fica em Vila Mariana, São Paulo, e era um trabalho que era voltado para atendimento de pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, e foi necessário então criar uma estrutura para organizar esses projetos. Isso foi em 2007, quando esse grupo se reuniu então e criou o Estatuto, o CNPJ, e formou então a Associação Beneficente Comunitária do Povo, a ABCP. Na ocasião, a gente tinha um trabalho já com população em situação de rua e outras diversas frentes que eram feitas, atendendo famílias, com assistência social, direcionamento de cestas básicas, acompanhamentos, né? Então, ao longo do tempo, continuou o trabalho com pessoas em situação de rua, outros projetos também foram realizados nesse período, até chegar, atualmente, nós temos os dois trabalhos que envolvem, então, população em situação de rua, que tem o objetivo de promover a reintegração social dessas pessoas, e aí tem todo um fluxo de atendimento que tem esse objetivo, e o trabalho com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, no extremo sul de São Paulo, oferecendo oficinas esportivas, culturais, com o objetivo ali de promover uma nova visão de mundo para eles, né? Fortalecer os vínculos familiares. Então, uma forma de trabalhar a pessoa em situação de rua que já está com o vínculo familiar rompido, né? E tentar prevenir isso na infância, adolescência, nessas regiões ali de Grajaú, Vila São José, para que isso não aconteça, né? Para que isso não venha acontecer futuramente. Então, esses são os dois trabalhos que nós desenvolvemos atualmente. Tá, nós sabemos que estamos passando essa pandemia, situação chata, parece que não vai ter fim, e muitas pessoas estão passando dificuldades. Quando você fala para mim extremo sul de São Paulo, eu penso nas comunidades, penso em crianças, mulheres, pais de família que não têm o que fazer. Como é que vocês estão passando essa situação? Eu falo em questão de alimentos, vestimenta, tudo. Sim. Desde o início da pandemia, nós tivemos que, obviamente, adaptar a nossa operação, né? Tanto ali na região de Vila Mariana, onde a gente tem o trabalho com pessoas em situação de rua. A gente atende em Vila Mariana e pessoas também da região central, né? Quando a gente faz as abordagens sociais é na região central. Em Vila Mariana é onde tem a nossa sede, a parte operacional do projeto. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação por conta de evitar aglomeração. E também na região onde a gente tem o projeto Alvo Certo, as oficinas passaram a ser desenvolvidas de forma online, mas a principal necessidade naquele momento era realmente suprir essas famílias. Então, nós lançamos campanhas de doações, de arrecadação de alimentos, cestas básicas, para suprir essa necessidade das famílias cadastradas nos projetos e também algumas que vieram procurar auxílio, né, nessa ocasião. Então, no ano passado nós fizemos isso, conseguimos auxiliar com cestas básicas mais de 200 famílias naquele momento, por um período ali de 4, 5, até 6 meses a gente conseguiu auxiliar algumas pessoas. E agora, recentemente, com essa nova onda, né, com esse novo fechamento, nós estamos fazendo novamente esse processo para fazer chegar até essas famílias cestas básicas e alimentos. Então, realmente é um período muito complexo. Para quem já está em vulnerabilidade, isso está ficando muito mais claro, né? Acho que o que a pandemia está mostrando para a gente é o quão desigual, né, nós temos, quanta desigualdade nós temos no nosso país. E quem está em vulnerabilidade sofre muito mais, né? Então, a ação que nós estamos fazendo é com o objetivo de prover ali, né, de contribuir para essa provisão. Fora isso, nós nos juntamos à rede social do centro, que a gente faz parte, e fizemos um trabalho junto com a rede, com várias organizações, distribuindo também refeições prontas para pessoas em situação de rua.
e alimentos que foram chegando também para as comunidades ali do entorno. Vocês estiveram com a Joana aqui recentemente, Sim, né, do Instituto Joana Sonho. Machado. Trabalhamos em parceria com eles e com outras diversas organizações e até hoje continua, né? Semanalmente a gente tem um grupo que está ali todos os dias na região da Cracolândia entregando as refeições prontas. Então é um momento realmente que a gente tenta manter o vínculo com os assistidos, com as pessoas cadastradas nos programas, seja de forma online ou de outras maneiras, mas o principal realmente está sendo contribuir, né? Pesquisas recentes aí mostram que milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, né? Então é um período realmente que necessita dessa atenção. Foi até bom você ter falado sobre pesquisas. Recentemente se fala que aumentou 50% os moradores de rua, algo entre 25 mil aqui em São Paulo. Uhum. Você acha que a miséria é lucrativa para alguns setores? Olha, essa questão da pesquisa que aponta esse crescimento, ainda não temos esse censo oficial, mas é notório quando a gente está na situação de rua ali, ou distribuindo alimentação, que houve um aumento significativo, né? Na região central de São Paulo, que é onde se concentra a maior parte, então o último censo a que nós temos acesso já dizia que era em torno de 25 mil pessoas. Isso. Né? Então, se cresceu mais 25 mil, foi 100%, né? Quer dizer, dizem 50 mil, essa pesquisa saiu no G1. Sim, então é capaz que a gente tenha tido mesmo esse crescimento. E assim, essa questão da miséria ser lucrativa, é complexo afirmar sobre isso, mas a gente tem muitas pessoas que tinham uma situação muito vulnerável já, e por conta dessa pandemia e desse período foi para a situação de rua, né? Já uma população que vive em extrema vulnerabilidade. Então, essa questão da miséria ser lucrativa, não conseguiria te afirmar para quem seria esse lucro, porque eu não vejo aonde tem lucro nesse mar de miséria, né? Pelo contrário, existe uma perda muito grande até do potencial mínimo de compra daquelas pessoas que tinham, né, um pouco de acesso, agora ficam sem acesso nenhum. Então, é uma via contrária. Quando a gente fala da questão do tráfico de drogas, né, e essa manutenção, e por essa frente, quanto mais pessoas tiverem dependentes disso, aí sim, né, nessa área provavelmente existe um aumento aí de consumo e aí um aumento do lucro, né? Nessa vertente mais voltada para a questão da dependência química. Sim. A miséria, de um modo geral, eu vejo que, logicamente, é muito mais perda para todo mundo, né? Tanto para aqueles que estão ali, como para aqueles que poderiam receber alguma coisa, de repente, com um poder de compra mínimo que as pessoas poderiam ter e agora não tem mais, né? Entendi. Você falou do projeto Alvo Certo. O que seria o projeto Alvo Certo? Explique para nós um pouquinho. Vamos lá. O projeto Alvo Certo atende mais de 600 crianças daquela região ali de Vila São José e Grajaú. Teve seu início com o atual coordenador do projeto, o Jordélio. Ele iniciou como pessoa física em 2005, um trabalho pessoal, e em 2013 esse trabalho veio compor os projetos da instituição. Ao longo desse tempo ele fazia um trabalho individual, e aí de lá para cá a gente tem trabalhado como um projeto formal e oferece então esse atendimento no contraturno escolar para as crianças e adolescentes, aulas de futebol de salão, basquete, jiu-jitsu, taekwondo, aulas de teatro, aulas de música, oficinas de balé também. Então, são diversas oficinas que têm esse objetivo de atender no contraturno escolar. Muitas delas promovem o fortalecimento de vínculo com os pais, porque os pais, às vezes, podem participar juntos. Isso é maravilhoso. Né? Temos histórias, inclusive, de pais que participaram junto com alunos de algumas oficinas, e isso serviu para melhorar o relacionamento, fortalecer os vínculos. Então, ele começou como um trabalho de pessoa física e virou institucional dentro da organização, como é o histórico de muitos projetos, né? Alguém impulsionado e indignado ali por alguma situação, luta para melhorar de alguma forma, né, aquela realidade local
E hoje a gente tem essa estrutura dentro da organização. Foi bom você ter falado isso. E a comunidade, como que foi a receptividade deles diante dessa implementação que vocês fizeram? Olha, a gente pode dizer hoje que o projeto Alvo Certo, ali naquela comunidade, tanto o projeto Reconstruir também, que é o trabalho que atende pessoas em situação de rua, e agora também temos o programa Recomeço dentro desse escopo, né, que é uma parceria com a Secretaria Estadual de Assistência. Mas esses projetos a gente pode dizer que se eles saíssem hoje da comunidade, o entorno sentiria falta, porque ele absorve realmente uma demanda muito específica ali daquela localidade, daquela região, sobretudo nesse período de pandemia. Então, a comunidade reconhece a importância e a relevância desse trabalho local. Isso é bom, isso é muito bom. Sim. A comunidade, quando se junta ao projeto social, dá vida a ele. E essa é a ideia do fortalecimento de vínculo. E tem que haver uma relevância, né? Se você não estiver fazendo algo que seja relevante para aquela região, não faz sentido, né? Então, o projeto ele atua na perspectiva de enfrentamento de demandas, né? São demandas que surgem ali no território, naquela região, que eventualmente não existe a cobertura via poder público ou com outras organizações, e a gente está ali justamente para suprir uma necessidade territorial, né? A gente acredita que é assim que as coisas podem melhorar na sociedade como um todo, né? Nós temos diversas organizações do terceiro setor, últimas pesquisas apontaram mais de 700 mil organizações aqui no país. Então, se cada uma ali estiver fazendo um trabalho relevante no seu território, né, é assim. Aqui, se não fosse o terceiro setor, nosso país estaria em uma situação muito mais complicada, né? Porque o trabalho que as organizações fazem, que a mobilização da sociedade civil executa, nessa pandemia nós vemos isso, né? Nós vimos isso, estamos vendo ainda, a mobilização que houve entre a sociedade civil para enfrentar e atender muitas dessas demandas. E eu acredito que é assim, a gente precisa fazer a nossa parte, acompanhar o poder público e cobrar o poder público para executar o que lhes cabe, mas é uma responsabilidade de todos nós, né? Sim, o terceiro setor é uma engrenagem importante. É ela que realiza todos os projetos. São pessoas como vocês e vários outros que fazem isso também. Sim. E você acredita nesse levantamento? Você acha que tem tantas instituições assim no Brasil? Você acha que tem mais ou que tem menos? Então, esse levantamento ele levou em consideração a questão da formação de CNPJs, de associações, né? Eu acredito que exista essa quantidade, porque, bom, dada a extensão territorial do nosso país, né, não diria nem que é um número tão grande assim, e dadas as demandas que nós temos, acho que é possível que exista mesmo esse alcance, né? E eu acredito muito que o terceiro setor precisa mesmo se fortalecer, né, cada vez mais. A gente vê uma linha assim recente de busca de profissionalização, de melhorias, porque é um setor extremamente importante, né? Mobiliza muito relacionado aí ao nosso PIB, tem o seu percentual, tem a sua relevância, tem muitas pessoas que estão se dedicando. A gente vê também um movimento de pessoas saindo, né, do segundo, até mesmo do primeiro, e migrando para o terceiro setor, pessoas que buscam trabalhar por um propósito, por uma situação de ter algo que tenha mais sentido na sua execução profissional, né? Então, acredito que é possível que tenha essa extensão e necessário perante tantas demandas que a gente tem ainda para alcançar, né, para conseguir tanta gente precisando ainda ter oportunidades, ter melhorias educacionais, ter acesso, né? Então, realmente que o terceiro setor cresça e se fortaleça cada vez mais, porque é muito necessário para o nosso país. Ok. Bem, amigos, esse foi o nosso primeiro bloco com Douglas Bordin. Vamos chamar a vinheta e logo mais voltamos.
A TV Social 3 surgiu do compromisso e desejo de pessoas comprometidas com o terceiro setor que visa divulgar, incentivar e apoiar pessoas e instituições que laboram arduamente por uma sociedade melhor. Apesar da boa vontade de nossos amigos e colaboradores, carecemos de ajuda para manter o nosso programa no ar, com aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, pagamento de aluguel e manutenção do ambiente. Seja mais um colaborador de nossa causa. Doe, pois a sua ajuda é muito importante. Bem, amigos, voltamos com o nosso programa Social 3 e a nossa entrevista com Douglas Bordini. Douglas, o poeta francês Jean Cocteau escreveu: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. O que o Douglas fez, não sabendo que era impossível? Bom, acredito que, pegando pelo meu histórico, né, em relação à sua pergunta, ter um direcionamento de vida voltado para o terceiro setor, para mim era algo que seria impossível anteriormente, e eu fui e fiz, né? Tanto que na época de graduação, eu me recordo que as pessoas perguntavam o que eu estava fazendo e eu falava terceiro setor, mas não sei nem que existe o primeiro ou o segundo. Então era uma coisa ainda mais recente, né, um direcionamento, e para mim fez todo sentido por aquilo que eu entendia que era como um propósito, né? Independente de qual projeto ou onde eu iria atuar, a intenção era realmente ter algo que fosse relevante, que eu pudesse atrelar a profissão com esse apoio e poder proporcionar, de alguma forma, transformação para algumas vidas, né? Então, eu creio que seja isso, né? Inicialmente, dá para pensar no meu histórico. Estou aqui até hoje, estou no terceiro setor há mais de 15 anos, então a coisa está acontecendo, né? Creio que seja nessa linha. E aí podemos fazer o mesmo paralelo relacionado aos projetos, né, em que a gente atua. Muitas vezes é impossível... parece impossível você olhar a história, ver alguém em uma situação que está ali sem esperança, sem perspectiva, e você conseguir, de alguma forma, promover uma mudança, uma transformação, ou despertar, né? Porque a gente sempre fala que quem transforma, o agente de transformação, são eles, né? Não somos nós que transformamos a vida deles. Muitas vezes as nossas vidas são transformadas por conta da transformação deles, né? Então, tem muitas histórias de pessoas que estavam em situação de rua, já sem esperança, praticamente sem perspectiva alguma, que passaram pelo projeto e hoje têm vida constituída, família. Então, creio que, e aí eu não posso falar por mim, né, mas falar pelo um todo, por toda a organização, por todo mundo que está envolvido, os profissionais, os voluntários. Não é um trabalho que a gente consegue fazer sozinho. Então, acho que essa questão do impossível, muitas vezes a gente lida com ele todos os dias. Com histórias que já estão ali praticamente rejeitadas, perdidas. Eles mesmos não têm mais essa perspectiva e esperança. E, de alguma forma, a gente consegue ali ressignificar, eles conseguem ressignificar, e aquilo que parecia ser impossível se torna possível. Muito bem. Parece que a resiliência é uma palavra forte no seu dia a dia. E eu quero perguntar também, como é falar a língua do morador de rua? Porque nós que não estamos fazendo esse trabalho, temos uma visão distorcida da coisa, ou até um preconceito sobre uma pessoa em situação de rua. Como é? E fala também para a gente um pouco da república que vocês têm. Perfeito. Quando a gente fala dessa questão da linguagem, eu diria que é mais escutar do que falar, né? Primeiro é você ouvir, e a partir dessa escuta é que a gente consegue constituir alguma coisa que a gente pode compartilhar ou falar com eles. E a partir dessa escuta é que a gente gera a empatia e pode ouvir qual é a necessidade, qual é o desejo, né? E a partir disso você pode então dar um direcionamento, seja para um projeto, seja para uma ação pessoal sua naquele momento,
Porque o que é o mais fácil e o que a gente não recomenda é a questão do dar o dinheiro quando pede, né, que acaba sendo uma ação que é mais para massagear o nosso ego, né, e aquela questão de cumprir o nosso papel, do que de fato se preocupar em tentar dar uma solução, né, ou indicar alguma coisa. Então nós não indicamos isso, mas você ouvir, entender aquela situação e tentar dar um direcionamento, no tempo dele também, né, muitas vezes tem essa questão também do tempo da pessoa conseguir fazer esse processo de reconstrução e de programar uma saída da situação de rua, porque quem está em situação de rua está com o vínculo rompido, não tem mais perspectiva, não tem para quem voltar. Então, para que ele vai sair dali? Né? Ele já perdeu, muitas vezes, com a questão da dependência química. Então, a escuta acho que é o principal em relação à forma de lidar com eles. Sim. E a partir disso, a gente consegue, ouvindo, entendendo aquela demanda, tentar dar um direcionamento com os recursos que a gente tiver. Né? No nosso caso, a gente tem um projeto Reconstruir, que ele tem essas etapas de abordagem, acolhimento, o acompanhamento até chegar na autonomia. São os 4 As que a gente considera. E a abordagem, geralmente a gente faz com a distribuição de alimento, que é para você ter uma forma de proximidade ali. Né? A partir disso, algumas histórias a gente ouve e fala, olha, preciso sair da situação de rua, o que você precisa então para isso? Né? Em muitos casos, na maioria, existe a dependência química, então a gente procura indicar e acompanhar, acolher e depois acompanhar num processo de tratamento, de desintoxicação e voltado para a dependência química. E aí chegamos na etapa final, que são as repúblicas que você comentou, onde a gente oferece, então, uma moradia coletiva com apoio técnico. A equipe técnica faz um trabalho de mentoria, acompanhamento social, psicológico, de tutoria com eles, para poder, então, reconstruir o projeto de vida. Então, vamos ver o que essa pessoa tem de sonhos, de desejos, o que ele faz na sua profissão. Muitos deles não têm uma formação, mas já trabalharam, já têm algum ofício, né? E a gente vai então reconstruir esse projeto de vida para que ele inicie ali na República e possa tocar depois que sair. Né? O tempo médio da República varia de 6 a 9 meses e é um período gratuito, onde ele tem as refeições do dia, apoio, como eu falei, da equipe, não tem custo com a casa em si, né? Até porque um dos principais objetivos do projeto é que ele consiga fazer uma reserva de autonomia para quando ele chegar no final do seu processo ele consiga seguir em frente. Douglas, você falou da República, falou de todo o processo, das etapas, e eu queria saber quantas pessoas trabalham diretamente na República e se elas são remuneradas. Perfeito. Eu vou falar de um modo geral, né? Assim, nós temos hoje uma equipe mínima relacionada à República, que são 5 profissionais, tem mais 2 profissionais de apoio, mas a instituição como um todo ali, voltado para esse projeto, somos em 12. E esses são profissionais, né, que aí destrincha da parte técnica e operacional para a parte administrativa, comunicação institucional. Sim. Então, nós temos 12 pessoas hoje envolvidas nesse processo, que são remuneradas, são profissionais nas suas respectivas áreas. E temos um staff de voluntários também, a instituição trabalha com o voluntariado, e a gente tem mais de 150 pessoas envolvidas nas diversas áreas de voluntariado. Então, esse é o RH envolvido, digamos assim, né, no trabalho todo da instituição. Sabemos que não é fácil essa jornada, né? Trabalhar com moradores de rua, crianças, adolescentes. Teve algum dia que você acordou, olhou no espelho e pensou, eu vou desistir? Sim. Já tiveram dias em que houve um questionamento pessoal, digamos assim, né, de será que é isso mesmo? Né? Será que essa é a carreira, né, digamos assim, esse é o futuro? O questionamento já houve, mas eu não diria de chegar ao ponto de desistência, né? Houve já em alguns momentos esse questionamento, mas sempre a resposta vinha em seguida
quando a gente pensa nas vidas que estão sendo alcançadas, nas famílias que estão sendo transformadas. Então, a resposta já vinha logo em seguida, né? De mostrar que sim, que esse é o caminho, que é uma forma de contribuir, socialmente falando. Então, a resposta veio logo em seguida. Bom, muito bom. E sobre também a rede, você acha que é difícil hoje receber apoio do governo, do município, do estado, até pessoas que doam mesmo? Você acha que está ficando mais difícil com essa pandemia? Olha, a possibilidade de direcionamento, né, das pessoas de um modo geral, ela está reduzindo, né? Então, obviamente que a pandemia tem esse impacto, porque pessoas que há 1 ano e meio atrás tinham uma condição de dar algum direcionamento, alguma doação, hoje estão lutando para sobreviver. Então, há uma redução, houve um adiantamento de doações muito grande, né? Na contramão disso, a gente teve, no início da pandemia, nós tivemos o recorde de doações, né? A BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, fez um monitoramento dessas doações e foi um valor que excedeu todos os controles que já tinham sido feitos anteriormente, né? Salvo engano, foi mais de 5 bilhões que foi direcionado em doações. Então, naquele momento, houve também uma antecipação de doações que depois, no decorrer do segundo semestre e agora, está um pouco mais restrito. No entanto, ainda é possível, sim, conseguir esse fortalecimento, sobretudo quando você está trabalhando em rede. As organizações que não estão se isolando, que estão trabalhando em rede, em parceria com outras organizações, têm conseguido, sim, um acesso a doações que ainda estão chegando, porque, por mais que esteja mais difícil para uma parte da população, ainda tem gente que está conseguindo fazer esses direcionamentos, né? Pessoas, empresas. Então, a organização que consegue continuar atuando em rede ou se insere em rede de outras organizações, que se aproxima dessas instituições, tem sim possibilidade de continuar recebendo. Nós temos passado por essa experiência a ponto da gente conseguir até às vezes direcionar para outras instituições. Às vezes vem um montante de doação, seja de alimentos perecíveis ou de cestas básicas ou alguma coisa nesse sentido que a gente não vai dar conta de entregar com os nossos cadastrados, a gente acaba disponibilizando para outras instituições e recebendo também. O ano passado a gente passou por coisas semelhantes a essa. Recebia alguma coisa excedente e distribuía ou recebia de outras instituições também que estavam recebendo. Então, existe um movimento, sim, existe um olhar solidário, né, do brasileiro. Não é correto dizer que as pessoas aqui no país não doam. Muitas vezes elas doam de forma desorganizada ou pontual, que é um desafio que eu acho que nós do terceiro setor temos que enfrentar, que é organizar isso, né, que é cada vez mais direcionar as pessoas que querem fazer suas doações para ter uma doação recorrente, perene, que é o que é necessário para manter as estruturas dos projetos. Mas tem muita gente, sim, que tem esse olhar, né, que consegue direcionar, e aí a gente tem que estar preparado estruturalmente em atuação de rede para poder absorver e fazer chegar na ponta essas doações, que é o mais importante. Sim. Sobre moradores de rua. As pessoas fazem uma pequena confusão entre morador de rua e pessoa em situação de rua. Existe diferença no seu ponto de vista? Bom, na prática existe, né? Na nomenclatura, no termo que a gente utiliza na área da assistência social, é utilizado em situação de rua, que é justamente para não carimbar e chancelar que aquela pessoa é moradora da rua, né? Então é um termo que foi adotado justamente para não dar esse carimbo e chancelar. Bom, você é morador de rua. Na prática, quando a gente faz essa diferenciação, são aquelas pessoas que já estão há muitos anos em situação de rua. Muitas vezes a pessoa tem problema de saúde mental, que hoje é um grande desafio, né? Nos equipamentos a gente não tem tantas opções, tem opções para tratar às vezes na crise, tem os CAPS-AD, os hospitais, mas tratou aquele momento, a pessoa às vezes não tem como ter uma continuidade nesse tratamento e aí acaba voltando para a situação de rua.
Então, a diferenciação na prática seria dessa pessoa para aquela que está numa situação que pode ser ainda mais transitória, né? Digamos que ela está há menos tempo em situação de rua, que foi acometida por alguma situação. Então, quanto menos tempo a pessoa está nessa condição, menos difícil, né? Mais simples é tentar fazer o processo de reintegração social, do que essa pessoa que já está na rua há muitos anos e que tem problema de saúde mental. Esse é um pouco mais complexo. Você acredita que no futuro próximo, nós do terceiro setor, aliados ao nosso governo, nós conseguiremos resolver a situação dos moradores de rua? Olha, é um desafio grande, né? É um desafio que deve ser trabalhado na base. A gente olha para a pessoa que está em situação de rua já como o fogo a ser apagado, né? O incêndio a ser apagado. E tem que ser feito um trabalho anterior com o fortalecimento de vínculos. Então, os projetos que trabalham com essa frente são extremamente importantes. Um trabalho em relação à conscientização da dependência química, porque tem muitos jovens que acabam entrando nessa condição e isso desdobra depois numa situação de rua. Então, quando a gente vê muitos jovens que estão ali na Cracolândia, são pessoas que têm família, têm uma condição que não é por questão social que ele chegou ali em relação à questão econômica, digamos assim, né? Sim. Mas a dependência química também é um dos fatores que acaba desdobrando na situação de rua, não é somente ele, mas é um dos fatores importantes. E também a questão familiar, o seio familiar é muito importante, né? Se a gente conseguir trabalhar isso como uma prioridade, nós vamos mitigar isso e fazer uma redução, chegar lá na frente. Não sei se a gente vai conseguir acabar com o problema, seria uma pretensão, um sonho, né? Sim. Mas seria uma situação complexa de afirmar. Mas a gente tem que ter o trabalho voltado para apagar esse incêndio, porque infelizmente são números que só crescem, né? Nos últimos anos, o número de pessoas em situação de rua só aumenta. Mas a gente tem que olhar para essa questão dos vínculos anteriormente e, sendo feito isso, aí um trabalho aí de médio e longo prazo vai ter um resultado lá na frente para evitar, né? Porque quando acontecerem os problemas, se eles forem resolvidos sem que haja o rompimento de vínculos familiares e a família voltar a ter essa importância, né? Isso vai contribuir demais para que não aconteça a ida da pessoa para a situação de rua. Se o Douglas do futuro olhasse para o Douglas Bordini de agora, o que ele falaria? Bom, considerando o momento que nós estamos passando, sobretudo, né, com essa pandemia e um momento de muita complexidade em todas as áreas, né, seja na área da saúde, que a gente tem o receio, o cuidado conosco, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, pensando na questão também de impacto social que está acontecendo, que a gente está vivendo ainda. Então, o Douglas do futuro vai saber melhor qual terá sido esse impacto, né? A gente ainda está vivendo isso e não tem essa noção, como você bem disse inicialmente, a gente não sabe nem quando que vai ter, né, o fim disso exatamente. Sim. Né? Mas eu creio que uma coisa que o Douglas poderá dizer é de ter enfrentado esse período em parceria com as pessoas que estão comigo ali na BCP, na rede. A gente vai poder ter um orgulho bom de ter feito parte de processos de transformação de muitas vidas e de socorro e de resposta para muitas outras também, né? Para centenas e milhares de vidas que as nossas instituições ali estão alcançando. Então a gente vai com certeza poder olhar para trás e falar assim, bom, alguma coisa eu fiz, né? Não sei se eu vou poder dizer que eu fiz tudo que eu podia, se foi abaixo, se foi bom, isso lá na frente é que eu vou poder avaliar. Sim. Mas que dá para dizer que a gente não se omitiu e que a gente enfrentou o medo também, né? Porque nós somos humanos e não existe Superman nem Supermulher ali envolvido, né? Todo mundo tem os seus receios, mas nós não paramos desde o primeiro dia da pandemia. Então, dá para dizer que a gente conseguiu vencer isso, nós tivemos resiliência e, por conta disso,
fomos resposta para muitas vidas, né? Isso, com certeza, o Douglas do futuro poderá dizer para esse Douglas de hoje. Muito bem. E sonhos? Nós falamos sobre sonhos anteriormente. Sim. Mas você ainda tem algum sonho a realizar? Eu diria que poder ver essas ações como essas que a gente está desenvolvendo se multiplicarem, se potencializarem realmente, né, numa quantidade quantitativa mesmo maior, e qualitativa também, porque é necessário, acho que isso é um sonho. Por exemplo, repúblicas para esse trabalho que a gente faz de ressocialização são pouquíssimas, né? Acho que deviam ter centenas de repúblicas como essa para poder dar conta da demanda que existe social. Projetos que trabalham o fortalecimento familiar também deveriam existir muito mais, que é justamente para poder fazer esse equilíbrio. Então, eu creio que assim multiplicar, não somente pela instituição, mas talvez assim influenciar de alguma forma para que outras instituições também se atentem para esse trabalho, e aí também o poder público, né, porque isso não dá para ser feito somente por um lado, por um braço social, mas tem que ter uma junção, poder público, iniciativa privada. Acho que o sonho é ver esse engajamento acontecer cada vez maior, né, envolvendo mais pessoas, porque aí a gente vai ver realmente uma transformação acontecendo de uma maneira mais eficaz, entendendo que todo mundo faz parte disso, né, que todo mundo é importante e necessário para isso acontecer. Não é papel do terceiro setor, ou do poder público, ou só de um ou só de outro. É papel de todos, né? Então, acho que um sonho realmente é projetar isso, é a multiplicação dessas ações que a gente tem feito. Há quem diga que essa pandemia seja um castigo divino. Há também quem fale que foi uma manipulação chinesa para dominar o mundo. Você acha que essa pandemia chegou como um crivo para filtrar quem é de verdade no terceiro setor e despertar talvez mais humanidade em nós? Olha, tendo sido manipulado ou não, né, tirando aí a questão das teorias que existem, que muitas vezes a gente não vai conseguir chegar numa resposta específica, mas se atendo ao fato em si, né? Com certeza, eu creio que não só para o terceiro setor, mas para todas as camadas da sociedade, é um período que eu não consigo acreditar que alguém não vai sair disso transformado de alguma forma, né? Se alguém sair disso e não tiver nenhuma transformação, essa pessoa tem que buscar ajuda, porque algum problema está acontecendo, porque a gente está sendo forjado e desafiado em diversas áreas, né? E eu costumo dizer assim, eu tenho dito que essa pandemia, ela potencializou o que já existia. Ela não trouxe, de fato, nada novo, até então, pelo menos, né? A desigualdade social que já existia foi colocada uma lente de aumento muito, muito grande. A forma como as pessoas estão reagindo, seja de um lado positivo ou negativo, só está mostrando, né, quem nós somos. A forma como nós estamos reagindo só está sendo vista de uma maneira mais intensa, né, com essa pandemia. Então, eu creio que, como é uma questão mundial, não é uma questão local, né, não existe ninguém que não esteja, de alguma forma, sendo impactado por isso, eu creio que seja, assim, uma forma de nos moldar ainda mais e transformar, né? Porque se a gente não... Primeiro que a gente tem que sair vivo, né, disso, para conseguir ter essa avaliação. Então, sim, só o fato de chegar com a vida mantida já terá sido uma bênção, né? Já terá sido uma coisa que a gente vai ter que valorizar ainda mais, valorizar as pequenas coisas que nós temos e olhar para o outro de uma maneira realmente como se deve, com empatia, com menos julgamentos, né? E com um olhar mais solidário no sentido de enxergar o outro como nós, né? Como nós somos, e ver que não existe realmente diferença entre nós, tanto que todos os setores estão sendo afetados, né? Obviamente que existe uma pequena parcela que não sente tanto, mas essa é uma pequena parcela, de um modo geral, todos nós estamos sendo afetados,
todos nós estamos em risco da mesma forma. Então, eu creio que seja assim um crivo de realmente mostrar, né, para nós a necessidade de olhar com esse olhar mais amplo, né, para as coisas. Sim. Quem quiser conhecer mais sobre a ABCP e ajudar, faz como? Bom, vamos deixar aí o nosso site, né, www.abcpovo.org.br. Ali no site tem as informações dos projetos, tem as formas de contribuição, como que a pessoa pode ajudar, tem o canal de comunicação, se quiser se tornar um voluntário, entre em contato conosco, que será um prazer recebê-los e dar continuidade ao trabalho. Sim, muito bem. Douglas, eu queria que você falasse agora uma mensagem que vier no teu coração atualmente, que você quiser falar, que você nunca falou. Fica à vontade. Bom, a mensagem, eu acho que é um pouco nessa linha do que a gente conversou agora anteriormente, né, desse momento que nós estamos passando. Eu creio que seja muito oportuno para fazermos menos julgamentos e pensar mais em como que cada um de nós pode contribuir para uma transformação, né? Eu creio que seja esse o ponto central de análise assim, desse contexto social. Então, menos apontamentos, menos julgamentos, porque é muito fácil, né? O mais fácil é apontar culpados, é eleger os culpados, é pegar os bodes expiatórios, independente das responsabilidades que existem, né? Lógico, mas eu creio que seria isso, o que eu posso fazer, né? O que eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, posso fazer, a começar por mim, pelos meus, pela minha família e pelo meu bairro, né? Pela minha cidade. Eu tenho certeza que alguma coisa, cada um que fizer essa análise vai poder contribuir de alguma forma, seja com recursos, seja com tempo, enfim, é possível ser um agente de transformação. Eu creio que seja esse o ponto central, né? Como que eu posso ser um agente de transformação? Muito bem. Douglas, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Que agradeço. Leva o nosso abraço fraterno a todos da instituição. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu, obrigado. Muito obrigado a vocês por estarem conosco em mais uma entrevista. Até a próxima.